anos depois, apareci para fazer a continuação do nosso vídeo sobre violência doméstica. Eu fiquei doente, aconteceram algumas coisas na minha vida recentemente e eu precisei me afastar um pouquinho desses episódios, né, que eu tava criando semanalmente. Então, eu tava terminando falando sobre um caso, sobre uma situação de violência doméstica que houve o retorno da vítima com o agressor. E que a violência cessou, realmente, a violência física, que não é tudo, né? Mas essa violência que era a que foi denunciada cessou. A gente sempre fala sobre a importância do trabalho social com as famílias, porque a gente sabe, como eu falei no vídeo anterior, das diversas microviolências que vão tornando esse relacionamento abusivo, um relacionamento pesado, e que essas coisas elas precisam ser identificadas o mais cedo possível para que elas sejam trabalhadas, seja por um trabalho social, junto com uma equipe que trabalha essas relações familiares, que fala sobre essas dificuldades, que busca, junto com essa família, encontrar mecanismos de resolução dos conflitos que seja de uma forma mais saudável, que não seja com violência, que todos os lados sejam ouvidos, que exista um equilíbrio dentro do possível. A gente sabe também que existem diferentes realidades econômicas, socioeconômicas, as pessoas têm as suas particularidades e que tudo isso precisa ser levado em conta. O mesmo objetivo que eu vou ter, talvez com um parceiro, não é o mesmo que uma outra mulher vai ter. Não só o objetivo de relacionamento, mas também condições para viver ele. Então, quando a gente faz esse trabalho social, as expectativas, elas são trabalhadas de acordo também com a realidade, precisam ser feitas dessa forma. Mas, para além do trabalho social, a gente tem também o psicológico, como eu falei anteriormente. E se a gente quer trabalhar de uma forma que traga mais resultados ainda, de que a gente consiga, quando estiver em um relacionamento, identificar essas microsituações já de início, saber identificar e também escolher parceiros e parceiras, isso já precisa ser trabalhado muito antes. Como que as famílias vão ter esse entendimento de passar aos filhos, de passar aos adolescentes, às crianças, se eles não tiveram essa base, muitas vezes, se eles não têm esses entendimentos, se eles se recriminam, se eles têm preconceitos? É papel também da educação, das políticas públicas como a saúde, a assistência social, trabalhar ao máximo possível essas situações, para que talvez se quebre alguns ciclos que acontecem entre gerações. O que a minha mãe passou, a filha não precisa passar. O que a filha passou, a neta não precisa passar, e por aí vai. E é para isso que as políticas públicas servem, nesse caráter mais educativo, para além dos serviços e benefícios oferecidos, a gente tem também esse trabalho de modificar, de buscar refletir sobre algumas estruturas que nos levam a caminhos de violência, a caminhos de injustiça, a gente quebrar velhos entendimentos que não fazem mais parte da nossa realidade e que não precisam mais fazer parte. Uma outra situação que é importante também mencionar, que nas situações de violência doméstica, quando já estão ocorrendo, existem as medidas protetivas. Para além dos benefícios eventuais que eu comuniquei anteriormente, para além da importância da rede de apoio, que eu já acho que é a que entra em primeiro nesse momento depois da identificação da violência, do pensamento na separação do que no trabalho, para buscar resolver esse relacionamento, né? Porque em alguns casos sim é possível, desde que exista o desejo dessa mulher, e ainda assim não é nada prometido de que vai ter solução. Mas muitas vezes existe esse desejo da mulher de fazer tentativas para que algumas situações se modifiquem. Claro que precisa ser analisado o risco da situação, o risco desse relacionamento. Ver também quem está sendo impactado por essas situações de violência. Tudo isso precisa ser analisado e precisa ser conversado, e é conversado em lugares onde se trabalha sobre isso. A gente sabe que existem pessoas maravilhosas sendo rede de apoio, mas a gente precisa identificar que o apoio emocional, o apoio financeiro, o apoio de estar ali junto é diferente do apoio de profissionais que estão ali, que sabem dos conteúdos, que sabem dos serviços, que têm conhecimento para te dar um leque de possibilidades. E que sim, não são perfeitos, mas eles existem, e quanto mais nós usarmos, mais a gente falar sobre ele, com certeza melhor ele fica.
É essa a tendência. A mesma situação é das medidas protetivas. Quanto mais se usa as medidas protetivas, se identifica as fragilidades em relação a elas, se criam serviços também, criam articulações, cria até a maturidade dessas instituições em desenvolverem os serviços. Como eu falo em quase todos os episódios, isso também depende de boas gestões, depende de bons profissionais, mas é uma tendência que se segue dos serviços melhorarem, dos serviços criarem uma maturidade, criarem estratégias perante as dificuldades e melhorarem esses serviços, ainda mais se existir demanda. Nós sabemos que as situações de violência hoje são números alarmantes, mas que existe a subnotificação e que a maioria dos casos não são denunciados. Então, a gente verificar em dados que Santa Catarina ou que outro estado tem um maior índice de denúncia não significa que é um maior índice, que é um estado mais violento em relação à mulher sendo vítima. Isso não significa que é um lugar que tem mais violência. E aí é mais um argumento para a gente difundir as informações, para a gente falar sobre os serviços, para a gente divulgar, porque isso dá segurança também para quem tem interesse em buscar orientação e em ser acolhida, mas tem medo. Isso dá segurança para que elas procurem ajuda, para que elas acessem esses serviços, tomem coragem. Então, voltando para a medida protetiva. Hoje, quando uma mulher sofre uma situação de violência, seja um flagrante, né? Quando ela chama a polícia até o local onde aconteceu a violência, onde está ocorrendo, ou alguém chamou, ou também que ela procure uma delegacia após a violência para relatar o que aconteceu, para fazer o boletim de ocorrência, ela tem a possibilidade de pedir uma medida protetiva. Ela é analisada por um juiz da comarca em que essa pessoa está situada, né, em que ela reside. E essa avaliação do juiz para a liberação da medida protetiva solicitada lá na delegacia, ela é feita muito rapidamente. O juiz tem um prazo de 48 horas para fazer essa liberação. E o que a medida garante? Ela garante que esse agressor seja informado de que ele não pode se aproximar. Ele é orientado a manter o afastamento, a não mandar mensagem, a não ligar, a não passar próximo do local de trabalho, a não ir na casa. Tem esse afastamento. Mas caso ele descumpra, essa mulher, ela pode, de preferência grave, filme, tenha registros disso, ela informa a delegacia que houve esse descumprimento. Tendo o descumprimento, ele corre um grande risco de ser preso. Eu costumo dizer um grande risco porque falam, né, que ocorre a prisão, mas a gente já teve experiências de que precisou 2, 3 situações para que ocorresse a prisão. Mas o que é dito é que, havendo uma situação, já pode ser preso. Depende também da explicação que ele dá. Se é passagem, por exemplo, para o local de trabalho, e ele esteja somente passando, não fique olhando, não cante pneu. Essas situações, sim, se consideram ameaças, né? A gente sente que tem um risco ali. A gente também costuma orientar, e a polícia também faz essa orientação, de que a mulher não procure ter contato com o agressor. Mesmo que tenham filhos em comum, existe essa medida protetiva, e ela vale tanto para o agressor não buscar comunicação com a vítima, quanto a vítima com o agressor. Precisam ser feitas comunicações indiretas, por isso que é tão importante a rede de apoio nesse sentido. Se, por exemplo, ele vai pagar uma pensão que ainda não está oficializado, que ainda não é por conta. Existem algumas conversas que às vezes precisam ser feitas, mas que não seja feito diretamente. A rede de apoio, para além desse trabalho técnico feito com a mulher vítima de violência, a rede de apoio ela é fundamental, porque é ela que vai dar o suporte para que essa mulher consiga ingressar no mercado de trabalho, consiga um local para ela morar na falta de poder continuar no local onde ela mora. Muitas vezes, para acessar um programa do governo federal como Bolsa Família, vão alguns meses. Até lá, para além dos benefícios eventuais, é muito importante se ela conseguir algum tipo de ajuda financeira. Ela pode ter filhos, e como que ficam esses filhos se ela precisar trabalhar? Muitas vezes ela precisa deixar com uma avó, deixar com uma amiga, para que ela consiga trabalhar. E principalmente proteção também, porque uma mulher vítima de violência morando numa casa sozinha, com certeza é muito diferente de morando na casa de uma família. Isso dá uma sensação de um pouco mais de proteção. E alguns estados também possuem o botão do pânico. É um aplicativo
para mulheres vítimas de violência que elas instalam no celular após terem a medida protetiva. Aqui em Santa Catarina, a Polícia Militar é responsável por esse serviço. É instalado um aplicativo no celular que você apertando o botão em uma situação de risco, em que o agressor tenha ido te procurar ou está oferecendo algum tipo de risco, você aciona esse botão e você não precisa falar nada, não precisa dizer o que está acontecendo, você aperta esse botão e pela tua localização a polícia te encontra e o mais breve possível, né? Essa é a orientação à polícia, né? Que o botão do pânico é um dos chamados de prioridade. Eles vão até o local para prestar o socorro, para prestar a intervenção deles. E onde todo esse trabalho começa é sempre na prevenção. A gente agora, com os serviços, quando está acontecendo a violência, a gente está sim fazendo serviços de proteção, a gente está mudando muitas vidas, mas o menor trauma que uma mulher pode passar é se ela tiver acesso a situações que promovam a autoestima, a autovalorização, que se cesse cada vez mais comportamentos, falas, crenças preconceituosas, machistas, que as mulheres construam seus espaços de poder, sua autonomia, sua segurança de que é capaz de fazer, de que a sociedade cada vez menos criminalize as mulheres por situações que homens não são julgados. E que sim, cada vez mais tenham campanhas, tenham ações, que seja cada vez mais projeto de política pública, trabalhar sob a ótica da prevenção de violência doméstica, seja com as meninas, mulheres, idosas, como com os homens, meninos, idosos, porque infelizmente as mulheres, meninas, idosas, adultas, não existe idade para elas sofrerem esses tipos de violência. Então, em qualquer momento da vida delas e deles, isso precisa ser trabalhado porque é uma situação recorrente, é uma situação que não tem idade para acontecer, é uma situação que não tem idade para a gente aprender a combater, para a gente aprender a se fortalecer e principalmente para a gente decidir em qual lado da história a gente quer ficar. Se é do lado que protege e que se protege, que não se submete, se é do lado que busca uma vida melhor e que sabe que tem o direito dessa vida melhor, ou se é do lado que sofre situações de violência, o lado da desproteção, o lado de cometer violência, de achar que violência é a solução das coisas. Que a gente siga nesse diálogo muito importante e agradeço muito a você que assistiu o vídeo até aqui, que você faça parte desse lado da história, que faz essas contribuições muito necessárias para a sociedade, que você quer para você, para os teus filhos, para os teus pais. A gente pode ser vítima disso a qualquer momento. Então vamos construir a sociedade que a gente quer. E essa é uma pauta do respeito às mulheres muito relevante para a sociedade, muito importante, não só para o Brasil, mas para o mundo todo. Muito obrigada por terem assistido. Me coloco à disposição para a gente continuar conversando sobre isso e até o próximo episódio.